Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 64, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema de encarnado para desencarnado, quer dizer, obsessão, de encarnado para desencarnado. Então, aqui nós vamos reler apenas um trechinho aqui para darmos sequência, mas é um trechinho de 3 linhas apenas. Então, você vai se lembrar, olha só para você ver. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. Então aqui agora é a sequência. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. É muito sábia nossa irmã Sueli, quando ela menciona que se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. Porque nós sabemos que tudo depende da evolução daqueles que retornam à pátria espiritual. Pois tudo depende da evolução. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela nos recomenda o cuidado que nós devemos ter aqui na Terra, enquanto no corpo físico, para não nos apegar tanto às coisas materiais, quanto não satisfazer o nosso primitivismo, procurando sempre nos conter mediante todas as situações. Então nós nos encontramos aqui no corpo físico justamente para nos purificarmos, como a doutrina dos espíritos mesmo nos recomenda. Hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nós temos que entender que nós não somos puros, pois que puro só Deus, mas que todos nós retornamos ao corpo físico através da reencarnação para nos melhorarmos, isso sim. Para hoje, nessa existência de 80, de 90 anos, sermos melhor que a existência anterior que tivemos aqui. Então, se nós fizermos por onde nesta existência, temos certeza que na próxima existência, quando aqui nós retornarmos, é óbvio, retornaremos em melhores condições. Então é o caso aqui.
quando os herdeiros, eles ali, né, na repartilha dos bens, aquela insatisfação, aquele rancor, aquela raiva, né, aquilo muito prejudica o espírito que já se encontra na erraticidade. Mas, muito bem lembrado pela nossa irmã Sueli, se este ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio, pois o equilíbrio espiritual é tudo. O desapego às coisas materiais, o desapego aos vícios aqui da matéria. Isso é muito importante à evolução do ser. Não devemos, de certa forma, julgar apenas, até porque isso aqui não é um julgamento, é um estudo, mas se tratando dessa forma. Não devemos julgar apenas, nesse sentido, aqueles que aqui na Terra ficam, né? Como no caso, os filhos, os familiares, o espírito também que retorna à parte espiritual, porque ele tinha que ter feito a parte dele. Por que ele não fez a parte dele em matéria de desprendimento? Depois, ele sente na erraticidade todas as vibrações de ódio, de rancor, de insatisfação dos familiares. Pois veja bem, e mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los, que ela quis dizer aqui agora, que mesmo, olha só para você ver como que é a situação, mesmo um espírito mais evoluído, ele se preocupa quando ele percebe que os teus familiares no corpo físico estão brigando. Então ele fica, né, constrangido, ele fica decepcionado, ele fica triste pelo fato dele se encontrar num nível mais evoluído, porque esse processo relativo devido à desigualdade evolutiva, então nós não sabemos em que nível ele se encontra, mas não deixa de causar-lhe uma certa assim angústia, né, em saber que os familiares no corpo físico estão brigando por coisas perecíveis, por coisas passageiras, por coisas materiais. Olha só, Sueli continua dizendo assim: se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais,
se dedicassem mais atenção às coisas espirituais. Por isso que Emmanuel disse ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Veja bem, uma pessoa, um empresário, uma pessoa rica financeiramente. Às vezes tem muitas pessoas que são ricas financeiramente e pobre de sentimentos nobres. São pobres de... Enfim, vamos deixar dessa forma, porque eu ia usar outros termos, não vai ficar bom não. Deixa desse jeito, até porque eu não estou podendo também alterar muito o meu emocional e meu psicológico hoje. Então eu estou fazendo os vídeos hoje, teimosia minha mesma, porque a Jubó já me pediu para mim ir para a cama, mas eu sou osso duro de oi. Então tem muitos empresários que eles são ricos financeiramente, mas são pobres de sentimento. O que vale dizer? Que é preciso aprender a administrar tanto os bens materiais, que é a riqueza, o dinheiro material, quanto também a riqueza espiritual. Não significa que a pessoa tem que abrir mão de toda a tua riqueza financeira, de seus compromissos, né, das tuas reuniões e tudo mais, abrir mão da sociedade para se preocupar apenas com a parte espiritual, não, porque quem assim fizer, de certa forma, estarão agindo totalmente contrário aos desígnios de Deus. É preciso disciplina. É preciso saber administrar os bens materiais. É preciso saber administrar os bens materiais e os bens espirituais. Aquele que não sabe administrar, ele se perde. Ou ele se preocupa muito mais com a parte material e se perde na parte espiritual, ou ele se preocupa mais com a parte espiritual e se perde na parte material. Então não é isso que a providência divina quer, e sim que o indivíduo aprenda e saiba administrar o que tem, para que depois ele não sofra na erraticidade e também não deixe para trás aquelas pessoas totalmente desequilibradas. Então, olha só para você ver. Se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos. É óbvio que, como nós estamos aqui dizendo, é justamente por não saber administrar o que tem, né, que os indivíduos praticamente eles se perdem. Agora, nós temos conhecimento disso, é preciso ressaltar isso.
não aqui estamos dizendo apenas dos empresários. Uma pessoa em casa. Quantos bens materiais você tem? Eu tenho apenas a minha casa e meu emprego, com todo respeito. A pessoa tem que saber administrar essa casa. A pessoa tem que saber administrar o emprego que tem, porque senão a pessoa perde tudo. Olha só, a providência divina, Deus, não dá fardo, dá no bom sentido. Deus não concede fardo pesado a ombros frágeis. O que isso quer dizer? Você tem uma casa, você tem um emprego, é o que você consegue administrar na tua vida. Pois não te seria concedido 1000 casas e vários empregos se você não tivesse capacidade para administrar essas 1000 casas e vários empregos. Nunca que a providência divina concede ao indivíduo 1000 funcionários, se ele não possui capacidade, se ele não tem capacidade de administrar nem a vida dele. Então, tudo proporcional. Não está errado. A pessoa tem uma casa, tem um emprego, administre aquilo ali com disciplina, de acordo com os desígnios de Deus e de acordo com os desígnios da terra. Paga os impostos corretamente, anda em dia com a justiça divina, com a justiça da terra, que ele vence, retorna à pátria espiritual um dia e vai se preparando até um dia ele merecer retornar à terra na condição de um grande empresário com 10.000 funcionários. Até porque não é lá tão importante também ser um empresário de 10.000 funcionários, desde que a pessoa aprenda e saiba administrar uma casinha que tem, um emprego que tem. Tudo é importante. Nós devemos agradecer a Deus pelos empresários, nós devemos agradecer a Deus pelas pessoas que têm as suas casinhas, né? Mas se a pessoa não aprende a administrar o que tem, por menor que seja ou por maior que seja, depois, quando ele retorna à pátria espiritual, por não ter administrado bem, de lá ele sente todas as vibrações negativas daqueles que aqui no corpo físico ficaram, né? Então, olha só para você ver. Certamente haveria menos corações infelizes a transitar entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que os atrai e os imantam à retaguarda. Então, nós somos os únicos responsáveis por todas estas imantações que encontram-se na nossa retaguarda. Nós somos os responsáveis, porque a partir do momento que nos falta disciplina, arcamos com a responsabilidade.
Por isso vemos aí também, né, a obsessão de encarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado. É onde muitas pessoas no corpo físico obsidiam aqueles que já retornaram à parte espiritual. Agora, é lógico que se o espírito é muito elevado, é óbvio que ele não fica lá constrangido, ele não fica decepcionado, mas se ele é mediano, ele fica um pouco constrangido, decepcionado. Oh, mas que coisa, né? Deixei lá os bens na terra e agora eles estão brigando. Ele não está sentindo aquela vibração negativa, mas ele está percebendo o que está acontecendo. E aqueles apegados aos bens materiais? Ali, no momento em que o tabelião está lendo os documentos ali todos, né, das repartidas de bens e tudo mais, aquele espírito está presente ali, de certa forma, aguentando todas as vibrações negativas que ele mesmo deixou no testamento e que não satisfaz nenhum e nem outro no corpo físico. Então, o mais importante mesmo, por isso que a maior riqueza do mundo, a maior riqueza do espírito é a do conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Não existe riqueza maior no universo, na eternidade, que o conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento dos desígnios de Deus, eu me comporto, eu ajo, eu vivo de acordo com os desígnios de Deus. Eu procuro me conter. Eu não toco nesse cacho de uva, porque eu sei que esse cacho de uva, ele não é meu. Eu não toco nessa pluma desse avestruz, porque eu sei que essa pluma não é minha. Eu respeito, eu considero, eu amo, mas com aquele sentimento de alma, de consideração, de respeito, de carinho, de amor, uns para com os outros, aqui na evolução. Então, para nós, a maior riqueza que existe é a riqueza do conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Porque com o conhecimento das leis de Deus, você sabe se portar, você sabe se comportar, você sabe se conter, você sabe ter, você sabe ser, você consegue administrar o que é teu e também auxiliando os outros a administrar o que os outros têm. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só.